Essa é uma aula da disciplina de Medicina Molecular da Santa Casa de São Paulo. O tema abordado será a expressão gênica e essa é a segunda parte desse tema. Quando a gente vai falar de expressão gênica, nós estamos dizendo que, modulando a expressão, nós vamos ter diversos níveis de expressão de diferentes genes que regulam tanto metabolismo, proliferação celular, divisão celular e tudo mais. Tá? Então, existem diferentes níveis de regulação dessa expressão gênica. Na primeira parte da aula já foi abordado de que a expressão gênica define a especificidade da célula, ela depende para a expressão de uma maquinaria de transcrição, com fatores de transcrição, elementos responsivos, fatores que aumentam ou silenciam essa transcrição e sítios de regulação da transcrição, que são as regiões promotoras. Tá? Existem também transcrições que são chamadas de alternativas, ou porque tem promotores alternativos, ou porque tem splicings alternativos. Isso também já foi abordado na primeira parte dessa aula. Um outro fator importante já previamente abordado também é o número de repetições na região reguladora dos genes. Né? Quanto maior o número dessas repetições, que são triplets ou 4 bases, em geral no ser humano, esse número de repetições, quando ele aumenta, quando ele se expande, existe uma tendência de que a expressão gênica seja no seu total reduzida, podendo, em valores muito altos de repetição, até abolir completamente a expressão de genes. Nesta nova aula, na segunda aula, que complementa a expressão gênica como um todo para vocês, nós vamos discutir dois aspectos importantes. Um, que é o aspecto do mecanismo epigenético do controle da expressão, e segundo, de que maneira, após ter havido a transcrição do gene e o RNA mensageiro ter sido gerado, de que maneira a gente consegue interferir nesse RNA mensageiro para que o efeito final sobre a tradução da proteína possa ser modulado. Então é a chamada modulação pós-transcricional do RNA. Um dos principais fatores de regulação, né, da expressão gênica é o grau de metilação daquele gene. Então, os genes eles têm regiões reguladoras, como a gente comentou, e essa região reguladora, em geral, é rica em citosinas. Essas citosinas elas podem ser metiladas, ou seja, receber o CH3, né, e com isso, então, silenciar aquele gene que depende dessa região reguladora. Então, uma vez metilado, o gene passa a ser, então, silenciado. Como eu comentei, então, esses radicais de metila, eles se ligam no ser humano predominantemente a citosinas, e a concentração, a maior densidade de citocinas é encontrada nas chamadas ilhas CPGs, que se encontram nas regiões reguladoras dos genes. E o grau de metilação dessas citocinas, o padrão das citosinas, o grau e o padrão de metilação dessas citosinas vai definir o conjunto de genes que vai ser expresso naquela célula e, portanto, definir o padrão de produção proteica da célula, o que é uma marcação muito típica da célula e do tecido especificamente. Então, tecidos e células específicas têm um padrão de transcrição e de expressão gênica que acabam por caracterizar esse tecido na sua especificidade. A metilação ela está vamos dizer assim, em harmonia em equilíbrio com o grau de acetilação também das histonas. Então, a metilação do DNA em equilíbrio com a acetilação das histonas que recebem então esse DNA, empacotam esse DNA no núcleo da célula, são importantes para definir se aquele gene vai se encontrar metilado ou não. Como é que isso acontece? Então vejam, aqui à nossa esquerda a gente vê
um padrão de DNA, ou seja, o DNA envolvido em histonas, no núcleo é assim que ele fica. Aqui as histonas estão acetiladas, que é isso que a gente vê em azul, e, portanto, esta cromatina está aberta. Então, a histona acetilada, ela está pobremente ou não metilada ao mesmo tempo, e, portanto, esta cromatina nessa região está funcional, ela está aberta e transcrevendo o seu material. Existe um trabalho enzimático ativo que faz com que exista, então, a metilação das citocinas e a deacetilação. Então, essa desacetilase remove esse radical acetina. Então, com isso, ao lado direito, a gente vê um DNA metilado e deacetilado, portanto, essa cromatina está condensada e não apta a ter a sua ação de expressão gênica. Tá? Então, não metilada, acetilada, cromatina aberta, funcionante, metilada, deacetilada, cromatina condensada, então não ativa. A metilação do DNA, nos seus radicais de citosina, são extremamente importantes porque elas conseguem regular a dosagem gênica. Não só, então, regulam se aquele gene estará ativo ou não, como se a gente raciocinar num par cromossômico ou num número de cópias que esse gene possui, o grau de metilação vai determinar quanto do gene está ativo e, portanto, quantas cópias de RNA mensageiro vão ser formadas a partir dessa codificação gênica. Então, a metilação é importante para controle da dosagem gênica. Isso é muito importante quando você pensa em dois cromossomos, né? Vamos usar como exemplo o cromossomo sexual, o cromossomo X. Então, a mulher tem 2 cromossomos X, o homem tem um cromossomo X e o Y. Os genes que estão, então, no cromossomo X de uma mulher, eles vão estar em número de cópias duplicados em relação ao indivíduo XY, portanto, é importante que uma das cópias esteja ativa e a outra cópia não ativa para que o mesmo número de dose gênica seja obtido tanto nos meninos, tanto nos homens, como nas mulheres. Okay? Esta inativação do segundo cromossomo X da mulher, ela é uma inativação randômica, quer dizer, imagina que um X veio do pai, um X veio da mãe, numa menina, 50% das células, randomicamente, vão ter o X de origem materno ativo e o X de origem paterno inativo, e os outros 50% ao contrário. Então, esta inativação ela é randômica, ao acaso, e, portanto, a quantidade de genes provenientes do alelo paterno ou do alelo materno são equilibradas em condições normais. Ainda falando do cromossomo X, a maioria dos genes são vamos dizer, controlados por metilação em relação à dosagem gênica. Algumas regiões teloméricas desse gene escapam a essa inativação e, portanto, as 2 cópias do gene estão ativas. Quando isto acontece, provavelmente estes genes que estão em regiões não inativadas, né, que funcionam como se fossem autossomos, né, então chamados pseudoautossômicos, então essas regiões elas são similares à do Y. Então, no caso do menino XY, 2 cópias também são expressas desse gene porque existe tanto no X como no Y esse mesmo gene. Okay? De forma que o controle de dosagem gênica continua estável e nessa situação dos genes teloméricos que escapam à inativação por metilação, as 2 cópias estão sendo expressas. Em casos em que a metilação esteja alterada, isso pode nos trazer falhas ou para excesso ou para falta de expressão gênica. Então aqui vamos imaginar um gene qualquer, como exemplo,
tá certo? Aqui é aquela região reguladora do gene e aqui uma região totalmente fora do gene. Tá? Essa região fora do gene, claro, ela não codifica nenhum gene, não codifica nenhuma proteína e, portanto, habitualmente ela está hipermetilada. Todas as citocinas estão marcadas com metila e, portanto, não há expressão gênica nessa região. Já aqui, que corresponde à região gênica propriamente dita, o que nós temos são os exons e os introns correspondentes a esse gene, uma região reguladora proximal ou promotora desse gene, uma região reguladora um pouquinho mais distal, também reguladora da expressão desse gene. Observem que o grau de metilação da região reguladora é pouco intensa, é pouco evidente, portanto, permitindo que esse gene seja expresso. Em condições anormais, nesta região, o que pode acontecer seria uma hipermetilação. Então, todas as citosinas dessa região estarem metiladas e, portanto, este gene está completamente silenciado. Então, a hipermetilação da região promotora ou reguladora do gene acaba por silenciar a expressão do gene. Outra coisa inadequada que pode acontecer seria, numa região de heterocromatina normalmente hipermetilada, eu posso perder a metilação. E isto cria uma instabilidade genômica que também pode determinar uma doença. Existe um padrão de metilação que é muito específico, é o que a gente chama de imprinting gênico, ou seja, neste padrão de imprinting, também apenas uma das cópias está expressa numa mesma célula. A grande diferença do padrão de metilação randômico para o padrão de imprinting é que no padrão de imprinting, o alelo que está metilado e silenciado é sempre a mesma origem. Então, para aquele gene, por exemplo, sempre o alelo paterno está silenciado por imprinting e o alelo materno está expresso, e para um outro gene é o alelo materno que está silenciado por imprinting e o paterno está expresso. Então, esse padrão de imprinting ele existe em praticamente todos os cromossomos, o único que não tem é o cromossomo Y, né, que tem genes imprintados, e ele acaba então por permitir a expressão sempre de um alelo apenas, porém sempre do mesmo alelo, para aquele gene ou de origem materna ou de origem paterna. A maioria dos genes imprintados silenciados, eles sofrem um imprinting materno. Né? 2/3 dos genes imprintados são imprintados no alelo materno, portanto só tem o paterno expresso. E 1/3 das vezes, né, dos genes, eles têm então o imprinting paterno e só o alelo materno é que está expresso. Aqui eu vou usar um exemplo bastante clássico, que é um imprinting que ocorre nesta região do cromossomo 11, braço curto, região 1,5 da banda. Tá? Então, 11p15. Nesta região existem alguns genes importantes que eu vou descrever a seguir. Em condições normais nessa região, um dos genes, que é o gene H19, ele é expresso pelo alelo materno e não pelo paterno. Isso faz com que o alelo paterno expresse a IGF-2 e não o alelo materno, ou seja, o H19, no alelo em que ele se encontra, ele é um inibidor da expressão da IGF-2, que é um fator de crescimento. Então, se tudo estiver correto, o alelo materno expressa o H19 e, portanto, no alelo paterno existe a expressão da IGF-2. Okay? Isso é o normal. Vamos ver o que acontece em duas condições clínicas opostas do ponto de vista de manifestação clínica, mas que são falhas dessa mesma região. Uma delas é a síndrome de Beckwith-Wiedemann. Nesta síndrome, existe então, como o paciente tem um fenótipo de uma macrosomia, uma criança que já nasce grande e fica muito grande e termina com uma alta estatura.
nesta criança, o que acontece? Nesta criança, o alelo materno ele não expressa o H19 e, portanto, ele expressa a IGF-2. No alelo paterno, está correto. O alelo paterno não expressa o H19 e também expressa a IGF-2. Então, nessa condição, os dois alelos expressam o IGF-2 e, portanto, eu tenho uma perda de equilíbrio quantitativo da expressão desse gene, determinando um crescimento fetal e pós-natal muito grande. Essa IGF-2, como eu disse, é um fator de crescimento importante no controle do crescimento fetal. Tá? Na síndrome de Silver-Russell ocorre exatamente o contrário. Quer dizer, o alelo materno ele está correto, ele está expressando o H19. O H19 ele inibe a expressão da IGF-2. Então, no alelo paterno que inibe, que tem a H19 expresso, o alelo materno não expressa a IGF-2. Na síndrome de Silver-Russell, o que acontece? O alelo paterno ele passa a expressar por algum mecanismo, depois nós vamos dar exemplo, ele passa a expressar o H19. Então, isto silencia também a expressão do alelo paterno em relação ao IGF-2. Então, neste padrão de Silver-Russell, tanto o alelo materno quanto o alelo paterno são incapazes de produzir a IGF-2. Então, nesta condição, os dois alelos expressam. Nesta condição, nenhum dos dois alelos expressa a IGF-2, portanto, a criança nasce pequena para a idade gestacional, nasce com um tamanho muito pequeno e tende a ficar muito pequena para o resto da vida. Vamos olhar um pouquinho em detalhe para a gente entender a importância da metilação ou da falha de metilação nessas condições que nós estamos falando. Tá? Então, vejam, aqui está aquela região que eu comentei, cromossomo 11, né, braço curto, região 5, e aqui existem os genes dessa região, a região centromérica e da região telomérica do braço curto. O alelo materno está aqui, e o que a gente pode perceber é que aqui está o gene que codifica o H19, tá certo? Aqui é o centro de imprinting dessa região, e aqui o gene que codifica a IGF-2. Como é o alelo materno, o H19 está expresso e a IGF-2 está silenciada. Então, expressa só o H19 na mãe sem expressar a IGF-2. É normal. O alelo paterno normal, o que ele tem? O oposto, né? Ele não tem a expressão do H19, portanto, porque esta região metilada impede a expressão do H19, e esta falha de expressão do H19, ou a não expressão do H19, permite a expressão da IGF-2 no alelo paterno. Como é que isto acontece? Olha, aqui está o exemplo, né? Então, esta região que eu falei, H19-IGF-2, que é o sítio de regulação da metilação, como é que existe? Olha, existem estas possíveis localizações de metilação. Então, aqui você tem a metilação nesses pontos. A metilação nesses pontos impede a expressão do H19. E não tendo o H19 expresso, a IGF-2 está liberada para ser expressa. É assim que acontece em condições normais. Tá? E no alelo materno não existe a metilação, esses sítios estão livres, eles permitem a aproximação de fatores de transcrição e estes fatores de transcrição é que vão permitir a expressão do H19. Aí, por sua vez, o H19 inibe a produção de IGF-2. Então vejam que no modelo normal, apenas o alelo paterno da IGF-2 está liberada e o alelo materno da IGF-2 está silenciada pelo H19. Ok? Bem, aqui nós temos dois exemplos de como a expressão da IGF-2 pode estar prejudicada, determinando então uma criança de tamanho relativamente menor. Tá? Neste painel, o que a gente vê é uma duplicação do alelo materno e, portanto, uma expressão relativamente maior de H19 do que em condições normais. Com essa maior expressão do H19, existe um silenciamento destas cópias em relação
a expressão da IGF-2 e, com isso, uma redução relativa da IGF-2. Uma outra forma disto acontecer seria uma perda, um mutante do alelo paterno no qual a expressão da IGF-2 esteja prejudicada. E com isso, então, a perda do alelo paterno de expressão da IGF-2. Nessas duas condições, o vetor final comum é uma redução da expressão de IGF-2 com consequente redução do crescimento. Esse é um outro exemplo de uma condição clínica conhecida no qual existe um desbalanço de metilação. É o que ocorre na síndrome de Prader-Willi e na síndrome de Angelman. São síndromes localizadas com genes que codificam, localizados nessa região do cromossomo 15, braço longo, região 1113. Tá? Esta região ela é controlada por um centro de imprinting, certo? Que pode, vamos dizer assim, silenciar um dos alelos, tanto do gene que codifica a síndrome de Prader-Willi, como da síndrome de Angelman. Tá? Os genes principalmente envolvidos na síndrome de Angelman, tá aqui, é a UB3A, né? E no caso do Prader-Willi tem estas regiões daqui do SNRF e estas regiões próximas aqui ao MAGE e ao MKRN3. Então, esta região aqui é a região envolvida na síndrome de Prader-Willi e esta daqui é a região envolvida na síndrome de Angelman. Em condições habituais, o alelo paterno é o que deve estar expresso, né? E o alelo materno suprimido para esta condição aqui que vai dar o Prader-Willi. E se você tiver uma perda do alelo paterno ou por mutação do paterno, né, silenciamento do alelo paterno ou hiperexpressão do alelo materno, o que vai acontecer então seria uma alteração deste gene que codifica uma proteína importante para a síndrome de Prader-Willi. Então, é uma outra condição na qual o desbalanço de imprinting entre o alelo materno e o paterno é importante. Tá? Uma terceira condição que eu queria chamar importante, a importância de vocês, mostrar a importância, é exatamente o que acontece na puberdade precoce central, regulada por este gene que é o MKRN3. O MKRN3 ele é um gene que regula, ele controla, ele inibe o eixo hipotálamo-hipofisário gonadal. Então, toda vez que o MKRN3 está bastante expresso, esse eixo hipotálamo-hipófise gonadal está suprimido. No momento em que esse eixo é liberado, o GNRH do hipotálamo libera o LH da hipófise, que vai até a gônada e ativa a puberdade. Então, se você tiver uma falha de imprinting desse gene, o que vai acontecer é que o MKRN3 ele passa a cair, ele se reduz muito rapidamente, e isso faz com que a puberdade se manifeste mais precocemente. Tá? Então vamos ver um exemplo de como isso acontece. Numa região bem próxima daquela região da síndrome de Prader-Willi, portanto também no cromossomo 15, o gene MKRN3 está aqui, tá? E ele então é regulado por metilação. Então esse imprinting do gene é um imprinting materno, portanto só a cópia paterna está expressa desse gene, e se você tiver uma falha da expressão desse gene, tá certo? O que vai acontecer é que a quantidade de MKRN3 vai reduzir muito rapidamente, ela não vai estar em quantidade adequada para inibir o eixo puberal, ok? Então, queda do MKRN3 acaba então liberando a puberdade. E a queda do MKRN3, claro, ela é dada por uma falha do mecanismo de imprinting dessa região. Aqui está um exemplo, né? O imprinting é materno, como eu disse, a expressão é paterna. Então vejam que aqui é uma paciente acometida com puberdade precoce. Né? Existem outros irmãos da mesma prole acometidos e outros não acometidos. Quando a gente olha,
tanto o pai quanto a mãe destes pacientes não tiveram puberdade precoce. Como é que se explica isso? Porque este pai, que é o que tem a mutação do gene MKN3 e transferiu para esses filhos, este pai, ele recebeu esta mutação da mãe. Só que este gene na mãe, ele está imprintado, portanto, a cópia que vem da mãe está silenciada no pai. E a cópia que está ativa é a cópia que veio do pai, que é normal. Então, este pai, ele não tinha puberdade precoce, mas ele herdou um gene vindo da mãe. Agora, ele como pai transfere essa mutação e como é a cópia paterna que está expressa, os filhos, sejam eles meninos ou meninas, que receberem esta cópia mutada do pai, terão puberdade precoce. Tá bom? Então, é assim que funciona esse padrão de transferência de herança em genes que sofrem imprint. Bom, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar, então, sobre a modulação da expressão gênica que ocorre pós-transcricional, né? Então, o DNA já transcreveu o transcrito primário, o RNA imaturo, eventualmente também já sofreu o trabalho desse RNA para transformá-lo em RNA mensageiro, e a partir deste ponto do RNA mensageiro existe uma interferência de regulação da expressão. Tá? Ou esse RNA ele vai ser silenciado e não vai traduzir nenhuma proteína, ou esse RNA vai sofrer uma degradação com um decaimento de concentração, claro, diminuindo ou impedindo a expressão proteica. Para a gente entender o ponto que nós estamos falando, né, se a gente olhar o dogma central da biologia molecular, que é o DNA expressa RNAs, especialmente o mensageiro, esse RNA mensageiro vai ser traduzido numa proteína e o ponto de interferência é aqui, depois do RNA mensageiro, antes da tradução proteica. O principal fator que regula essa passagem é o que a gente chama de microRNA. Tá? Vamos falar um pouquinho então sobre esses microRNAs. Os microRNAs eles foram detectados já há muitos anos, mesmo em seres humanos, e hoje existem ótimos bancos de dados, né, sobre os microRNAs. Esse é um release de 2018, final de 2018, nós ainda não temos nenhum release mais novo que esse, mostrando o número de RNAs, de microRNAs, já descritos até aquela data. Tá? Isso em humanos, pegando todos os cromossomos já conhecidos. Tá? O microRNA ele tem um formato que é bastante característico, que é o formato chamado em hairpin, o grampo de cabelo. Então ele tem este formato, né? Uma região central pareada e depois uma região em alça, tá certo? E este é o nosso microRNA. Essa região em hairpin ela é uma região imatura ainda, é um microRNA primário imaturo que após modificações vai se transformar no microRNA maduro, que é essa região em vermelho que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então essa segunda porção pareada, a região da alça e a região final aqui da cauda vão ser eliminados e nós vamos ficar com o microRNA ativo, que é esse aqui em vermelho. Bem, para compreender um pouquinho os interferentes, né, de ação e de produção dos microRNAs, eu vou falar algumas palavras sobre a síntese, sobre a biogênese desses microRNAs. Tá? Esses microRNAs, eles são RNAs codificados por genes, né, não os mesmos que a gente está acostumado a ver como genes clássicos, mas existem genes específicos dos microRNAs. Esses microRNAs, uma vez transcritos, né, o gene transcrito, o que vai acontecer é que ele sofre um trabalho de uma RNA polimerase tipo 2 ou tipo 3, tá? Dando o que a gente chama então de um microRNA primário, que tem um tamanho ainda muito grande, que pode chegar de 500 até 3.000 bases, tá certo?
Aqui está a região, aquela região final do hairpin, do RNA imaturo, que a gente tinha comentado, e como que isso é trabalhado até chegar no microRNA final. Seria, após a expressão do gene do microRNA, o que existe é um primeiro corte enzimático, por esse complexo enzimático, Rocha-Pasha. Esse complexo enzimático, ele reduz exatamente essas regiões longe dessa conformação do hairpin e retira todas essas bases que estão distantes dessa conformação. A seguir, esse microRNA ele já é mandado para fora do núcleo, então isso aqui ainda acontece dentro do núcleo, aqui ele já está fora do núcleo, tá certo? Ele é exportado ativamente por um sistema de transporte. E aqui nesta região, outra enzima, que é chamada Dicer, ela vai retirar essa região principalmente aqui da alça, e isso faz com que as fitas também se separem. E a gente vai ficar apenas com o microRNA maduro, que em média tem 22 bases, né, variando de 18 até 26. Em relação aos genes que são capazes de codificar os microRNAs, eles têm diversas origens. Eles podem estar na região intrônica de outros genes, eles podem estar na região exônica de outros genes, ou inclusive estar em regiões não codificadoras. Tá? Então existem vários sítios que têm sequências capazes de produzir expressões de material de RNA que será depois trabalhado até um microRNA. Existe uma via de síntese do microRNA, que era isso que a gente estava discutindo antes, que é a chamada via canônica, via clássica de produção do microRNA. Então, o gene codifica, sofre ação da enzima, não é processada pelo sistema Rocha-Pasha até pré-microRNA, é exportada por esse sistema ativo para fora, para o citoplasma, né, para fora do núcleo, sofre a ação da Dicer, fica então na dupla fita, e aí a fita que vai ser a fita de microRNA ativa é o que vai estar disponível então como um RNA maduro, que vai se ligar a um sistema, né, vai se juntar num sistema que a gente chama de RISC. Esse sistema RISC ele faz um complexo capaz de se ligar no RNA mensageiro. Okay? Então, a inibição, a ação dos microRNAs, ela vai existir, ela é geralmente uma ação inibitória, ela vai existir quando o microRNA ele monta esse complexo RISC no RNA mensageiro. Portanto, ou silenciando ou degradando esse RNA mensageiro. Tá? Voltando aqui na via, né, como a gente falou, a via clássica canônica é o que a gente comentou até agora, mas existem outras origens. Né? O microRNA ele pode vir, como eu comentei, de regiões intrônicas de outros genes, certo? Formando aquela alça, né, aquele lariat, e, portanto, dando origem ao microRNA. Esse microRNA pode vir de RNAs nucleolares, tá certo? Ou ele também pode ser de origem de RNAs transportadores, por degradação dos RNAs transportadores. Tá? Então, mostrando essa variável biogênese dos microRNAs. Seguindo aquela via clássica, né, uma vez que o microRNA se liga montando aquele complexo RISC, duas coisas podem acontecer. Se o pareamento com o RNA mensageiro for um pareamento completo, ou seja, existir um pareamento de similaridade com todas as bases presentes no RNA mensageiro, esse microRNA no RNA mensageiro vai ativar um sistema de degradação do RNA mensageiro. Portanto, o microRNA determina uma redução citoplasmática daquele RNA mensageiro, impedindo que o RNA mensageiro ative a tradução proteica. Uma outra coisa que pode acontecer, especialmente quando existem bases que não são completamente homólogas, é que você ligue o microRNA,
certo? Monte o sistema RISC, mas ao mesmo tempo ele não é capaz de induzir a degradação do RNA, porque a paridade não é total. Porém, esta presença física do microRNA é capaz de silenciar a tradução ribossômica desse RNA mensageiro. Essa figura mostra uma coisa importante também, que aqui está o nosso RNA mensageiro, né? Essa fita em azul. Esta é aquela região que é codificadora, que vai traduzir a proteína, tá certo? Observem que os microRNAs se ligam não na região codificadora, mas se ligam fora da região codificadora, mas são capazes de inibir o processo de tradução. E outra coisa importante, vejam que vários microRNAs podem se ligar num mesmo RNA mensageiro. Aqui é um exemplo, né, de um RNA mensageiro no qual você tem um conjunto de microRNAs capazes de se ligar e impedir, então, a tradução. Então, num determinado momento, o volume, a quantidade de microRNAs inibindo a tradução desse gene é que vai definir, naquele momento da célula, quanto desse RNA vai ser traduzido em proteína. Uma outra coisa importante é que, além do microRNA definir a inibição da tradução ou de determinar a degradação do microRNA, do RNA mensageiro, o microRNA também é capaz de, se ligando a um RNA mensageiro, levar o RNA mensageiro até os corpos de destruição do RNA mensageiro. Portanto, eles podem modular, acelerando a degradação do RNA mensageiro, tá? Isso ocorre nesses chamados de P-bodies, né? Nos corpos B, corpúsculos B. Esses P-bodies, eles se encontram aqui no citoplasma, eles são capazes, então, de fazer um sítio de sequestro do RNA, e aí, uma vez sequestrado o RNA, ele pode ou estocar o RNA para uma liberação mais pronta, ou ele pode modificar o RNA, levando, inclusive, à degradação do RNA. Então, este é um sítio de modulação da quantidade de RNA disponível naquela célula. Okay? A expressão gênica ela depende muito, então, da presença dos microRNAs, e essa presença do microRNA ela é tecido específica. Então, quando a gente pega células e tecidos específicos, a quantidade de microRNAs é bastante variável e o tipo de microRNA também é muito variável. E é isso que dá, então, uma assinatura de expressão, de tradução de proteínas. Então, a tradução final da proteína ela vai depender de uma assinatura de transcrição de todos os RNAs mensageiros daquela célula, associada a uma assinatura de quanto de microRNA está presente para silenciar ou não aquele RNA mensageiro de uma determinada célula. É isto que dá uma especificidade de, vamos dizer, expressão proteica dessa célula. Tem sido demonstrado em várias doenças, aqui eu vou começar citando o que ocorre em casos de desenvolvimento de tumores, que situações, essas são situações nas quais a concentração de microRNA nessas células tumorais é muito característica e às vezes diagnóstica e serve também para prognóstico. Então, o perfil de presença do microRNA ele vai servir tanto para diagnóstico de algumas doenças, como também o prognóstico evolutivo dessas doenças. Então vejam aqui, no caso de leucemias linfóides crônicas, veja o que acontece. Existe uma hiperexpressão desse microRNA 15, do microRNA 16, e em células de câncer de pulmão, hiperexpressão do 26A e do 99A, de câncer de cólon intestinal do MIR 143 e do 145, e daí para frente em Burkitt, em linfomas, do 155. Então, já tem definidos uma série de padrões de concentrações, de predomínio de produção de microRNAs em doenças específicas. Bom,
tem doenças tumorais e tem outras doenças também. O próprio microRNA ele pode ter um caráter tumorigênico. De que maneira? Olha, vamos ver aqui. Ó. Aqui é o microRNA agindo como um gene de supressão de tumor. Como é que ele faz isso? Olha, imagina que aqui é um oncogene. Tá? É um gene capaz de estimular a proliferação celular. Se esse gene estiver expresso, o que vai acontecer é que este oncogene vai fazer o aumento de proliferação celular e esse tecido é mais propenso a desenvolver tumores. Normalmente, os microRNAs eles inibem a expressão desses oncogenes. Então, nós temos sequências oncogênicas no nosso DNA que estão continuamente supressas, em termos de expressão, por microRNAs. Então, se eu tiver uma modificação de produção dos microRNAs e eu perco a capacidade inibitória desse microRNA em suprimir o oncogene, eu passo a ter uma produção, uma expressão desse oncogene e tenho um risco de desenvolver tumor. Então, ele age, né, aumentando a chance, ele age como se fosse um supressor de tumor por inibir genes que favorecem o tumor. Por outro lado, o próprio microRNA ele pode agir como um oncogene. De que maneira? Fazendo o oposto do que nós vimos aqui. Então, vamos imaginar que este gene que está aqui codificado, ele é um gene de supressão tumoral. E quando ele está ativo, ele é capaz de suprimir os tumores. O exemplo mais típico é o P53. Então, ele é capaz de suprimir a proliferação de tumores. E, nestas condições, eu não tenho microRNAs suprimindo de forma significante esse meu gene de supressão. Mas vamos imaginar que numa condição eu tenha um excesso de produção de microRNAs e esses microRNAs eles vão inibir o gene supressor. Então esse é um gene protetor de tumor e na medida em que ele é inibido por essa avalanche de microRNAs, ele deixa o seu efeito protetor e a partir daí podem aparecer os tumores. Então essa é uma das maneiras das quais o próprio microRNA ele pode servir como um agente tumorigênico. Tá? Para diferentes padrões, né, existem, já para tumores especificamente falando, existem vários microRNAs que modulam as diferentes funções de uma célula que pode ou que vai ter um risco tumoral. Ou porque regula a oferta energética, regula a proliferação celular, gera a instabilidade genômica, tá certo? Padrões de proliferação celular, de controle de proliferação para impedir o crescimento excessivo, para delimitar o crescimento celular, todos os genes que regulam a apoptose, né, a morte celular. Então, tudo isso você vai ter microRNAs que podem bloquear genes que regulam esses fatores. E é claro que esses componentes podem facilitar aumento de proliferação, diminuição de morte celular, aumento da capacidade angiogênica, aumento de captação de energia e por aí afora, ou seja, que a célula adquira características oncogênicas. Né? Numa outra aula que nós vamos falar sobre tumorigênese, nós vamos voltar um pouquinho nesse mecanismo. Tá bom? Isso não é só em neoplasias. Um exemplo é quando você tem, aqui no caso do coração, né, a espessura, o tamanho, a quantidade de células miocárdicas do cardiomiócito é regulada por expressão de genes que aumentam a proliferação celular e que regulam, então, o ciclo de proliferação das células desses cardiomiócitos. Então, existe um controle de produção, né, de novas células de cardiomiócitos. Que, claro, se o indivíduo faz muita atividade e o coração é exigido, ele é capaz de produzir mais células para poder ter uma eficiência contrátil maior. Agora, se você perder essa regulação, você pode acabar cursando com uma hipertrofia ventricular. Essa hipertrofia traz uma série de consequências negativas. Tá? Então, a quantidade de músculo tem que ser uma quantidade fisiologicamente determinada. Para cada uma dessas
partes de genes, né, que vão regular o controle da proliferação do cardiomiócito, existem microRNAs que modulam essa expressão. Se eu tiver uma falha de inibição e um excesso de proliferação do cardiomiócito, eu vou cursar então com uma hipertrofia. Eu posso ter, ao contrário, uma mortalidade do cardiomiócito muito aumentada e, portanto, eu vou ter uma perda de cardiomiócitos, que é o que a gente chama então de uma cardiomiopatia dilatada. Eu perco função e eu perco o número de células e o coração fica mais flácido, vamos dizer assim. Tá bom? Então, existem microRNAs determinantes de uma massa muscular ventricular normal ou de uma massa muscular excessiva ou de uma massa muscular reduzida. O mesmo vale para o sistema imune, né? Quer dizer, as diferentes células dos componentes imunes, a célula B, a célula T, o macrófago, os neutrófilos, os monócitos, todos eles são regulados por genes e para estes genes existem microRNAs moduladores da sua ativação. Então, os microRNAs também são capazes de modular a expressão de genes no sistema imune. O último aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é que, até o momento, nós estamos falando de uma célula, tá certo? E esta célula, ela vai, então, produzir os microRNAs para ter um efeito dentro dessa célula. Mas não é só isso que acontece. Os microRNAs, eles podem ser exportados de uma célula, passam pela corrente sanguínea e vão entrar por endocitose em outra célula. Então, o efeito parácrino e o efeito endócrino dos microRNAs, ele ocorre também. E isso é importante em dois aspectos. Primeiro, porque eu posso ter um conjunto de células que, por efeito parácrino e endócrino, seja regulada ao mesmo tempo pelos microRNAs de uma determinada região ou tecido. Mas uma outra coisa extremamente importante disso que eu estou mostrando aqui é exatamente o fato dos microRNAs circularem no sangue. E esse microRNA circulando no sangue, ele pode ser quantificado. Então eu consigo ter uma noção de quanto de microRNA eu tenho nas células olhando para o que eu tenho de microRNA no sangue. Então isso faz com que eu possa, a partir de uma amostra sanguínea, imaginar o que está acontecendo num grupamento de células ou num conjunto de células. Então, esse aspecto final, né, dessa fisiologia, né, do microRNA, ele vai nos abrir a possibilidade de usar o microRNA quantificado em sangue periférico, primeiro, para diagnosticar doenças. Segundo, para ter uma noção evolutiva da doença. O padrão de expressão dos microRNAs, ele modifica de acordo com a gravidade e a forma evolutiva da doença. E, além disso, quando eu faço um tratamento para algum tipo de doença, eu consigo, através do padrão de expressão dos microRNAs circulantes, ter uma noção do meu efeito de tratamento dessa doença. Então, ele também me serve como um segmento, né, de tratamento das doenças de longo prazo. Então, eu espero que vocês tenham, nessa segunda parte da aula de expressão, compreendido dois aspectos extremamente importantes, que é o que a gente quis ressaltar. O primeiro aspecto importante é a metilação do gene, portanto, do número de cópias que está ativo naquela célula e, portanto, de quanto de RNA mensageiro aquele gene vai conseguir expressar. Em segundo, uma vez expresso o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai estar modulado até o seu efeito de regulação da expressão gênica pelos microRNAs. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa parte da aula.